Eu saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, medita comigo nesse texto, 2 Timóteo, capítulo de número 2. Eu fiquei o dia inteiro hoje lendo isso por causa de um sonho que Deus me deu. Ele diz lá, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem que alistou? É Jesus. Então olha o que diz em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 1, olha lá. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? São os principados, são as potestades que operam lá nas hostes celestiais. Talvez não tenha nenhum homem olhando nós do lado, mas os principados, a potestade, o nosso Deus Todo-Poderoso está vendo. Olha o que ele diz, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É a milícia. Irmãos, guarda algo: todo pecado é um embaraço, mas nem todo embaraço é um pecado. A primeira ferramenta que o inimigo tenta colocar nas nossas vidas é a semente maligna para pecarmos. E por quê? Quando a gente peca, o pecado faz separação entre nós e Deus, e sem Deus nada podemos fazer, e sem Deus nada do que for feito se fará, não permanecerá. Então o pecado, a primeira coisa que ele faz é essa separação. Mas uma vez que ele não consegue semear o pecado na nave da igreja, nas pessoas da igreja, ele vai tentar lançar o que então? Embaraço. Quer ver exemplos de embaraço? Lembra daquela parábola que o nosso pastor nos apregou certa vez, quando foi chamado para vir para a mesa, e todo mundo começou a se dar por escusado? Escusado é desculpa. Eu não vou porque eu casei, eu tenho que cuidar da minha esposa, eu tenho que cuidar do meu marido. Eu não vou porque eu tenho que cuidar dos bois, ou seja, eu tenho que cuidar dos meus negócios. Eu não vou por causa disso, por causa daquilo, isso é pecado? Não, mas é embaraço. E isso obstrui nós de corrermos a carreira. Isso obstrui de nós militarmos em favor daquele que nos alistou. Então o adversário da nossa alma, ele usa essas duas ferramentas: pecado e embaraço. Quer ver uma pessoa embaraçada na Bíblia, por exemplo? Lembra de Marta e Maria? Maria estava aos pés do Senhor ouvindo a palavra, e Marta preocupado com os afazeres do quê? De casa. Se embaraçou. E quando a gente está embaraçado, irmãos, pode ver, nós estamos presos, travados, imobilizados, e aí a gente não consegue o quê? Correr. Não consegue correr. A carreira, irmãos, não é para andar, não. Deus tem pressa para que nós cumpramos a carreira que Ele nos, o quê? Nos propôs. Ele tem pressa na vida de cada um de nós aqui. E se a gente não desvencilhar do pecado e não nos desvencilharmos do embaraço, nós estamos parados na caminhada. Ainda fica que nem aqueles homens na beira do caminho, nas parábolas, lembra? Aí é complicado. Por isso, voltando lá no texto que nós estamos meditando, olha lá. E se alguém também milita, olha aqui que interessante. Aqui primeiro ele chama para militar e fala que a gente não tem que se prender. Mas aí eu não estou preso no embaraço, eu não estou preso no pecado. Ele fala, agora você veio militar, você está na posição. E quem milita, irmãos, pelo amor de Deus, ele tem que estar revestido com uma armadura, porque ele está indo para o quê? Para a guerra. Ninguém vai para a guerra sem armadura. Isso é atestado de óbito, é pedir para morrer, se a gente não tiver a armadura de quem? De Deus. Então, se alguém milita, olha lá, não é coroado se não militar o que? Legitimamente. Irmãos, o que tem de soldado de Cristo que não está militando legitimamente? Sabe por quê? Tem medo. Tem medo de falar, tem medo de aborrecer, tem medo de mostrar a verdade, tem medo de conflitar as vãs maneiras.
tem medo de tantas coisas, e aí começa a mexer aonde? Na legitimidade. Então, Deus está chamando a gente, a gente já está vendo os embaraços querendo ser colocados para atrapalhar o nosso culto. Por favor, ajuda a combater o bom o quê? Combate. Ajuda, em nome de Jesus. Irmãos, quando a gente não milita legitimamente, você sabe o que a gente vai formar ou não? Olha o que está escrito em Mateus capítulo 23, versículo 15. Esses homens aqui militavam legitimamente? Não, mas militavam, aí combatiam. Aí ele fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de os ter desfeitos, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha o problema da gente militar de maneira que não é legítima. Nós vamos formar filhos do diabo, irmãos, e não filhos de Deus. E não filhos de Deus. A gente tem que ter o zelo de quando fazer o ID, de quando empregar o evangelho a toda criatura, de quando falar da palavra de Deus, irmãos. A gente tem que ter o zelo para não formar o que? Prosélitos, mas formar casas de oração. Porque Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. E você sabe o que é uma casa de oração? Eu vou pregar isso aqui de novo um dia. Qual é a oração que Jesus deixou? Do Pai Nosso. Então a primeira pergunta, para ser uma casa de oração, o Pai Nosso que estais no céu tem que ser nosso Pai. Filhos do diabo não. Santificado seja o teu nome. Uma coisa é santificar Deus, outra coisa é querer santificar o homem diante de Deus. A gente vai aprender isso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Prosélito não quer que faz a vontade de Deus no céu e na terra. Se vir o reino, amém. Se não vir, está preocupado com o reino? Não, só está preocupado com as demais coisas. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, isso é o maná diário, irmãos. É o alimento de dia em dia. E assim por diante. Vocês conhecem, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas a gente vai pregar o que é ser uma casa de oração. Lá no lugar da oração põe a oração do Pai Nosso. E não pode ser o quê? Hipócrita. Tem que viver ela na integridade. E aí eu finalizo, irmão, com esse último versículo. Deus te chamou para militar? Todos nós Ele chamou. Todos nós. A palavra que Ele diz para nós é: mas se tu o quê? Sóbrio. Quem está sóbrio não está embriagado. Quem está sóbrio não está doente. Aí Ele diz: sofre as aflições. Sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu o quê? Ministério. Um evangelista vai e prega o evangelho a toda o quê? A criatura. Aí ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Você sabe o que é aspersão de sacrifício? Lembra lá do átrio, onde tinha aspersão do sangue do cordeiro? Você sabe que ele está dizendo aqui? Eu tomei a minha cruz, eu neguei a mim mesmo, tomei a minha cruz e segui, irmãos. Quem não nega, não toma a tua cruz, nunca vai chegar um dia e falar isso aqui, nunca vai dizer isso, porque isso aqui é só para quem está pregado aonde? Na cruz. É só para aqueles que estão dando a tua vida por amor a Deus e por amor aos seus o quê? Irmãos. Continua, olha lá: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei. Aqui é o meu alistamento. Aqui é a carreira que eu corri, combati o bom combate. Senhor, você me alistou, eu fui para a guerra, Senhor. Completei, acabei a carreira. Você está dizendo: eu corri a carreira que você mandou, eu o quê? Que você me propôs. Eu não fui andando não, Senhor. Aí ele diz, olha lá: e guardei o quê? A fé. Aonde tem ilegitimidade tem fé, irmãos. Por isso que da armadura ele diz, sobretudo tem o escudo da fé. Sobretudo. Aí ele fala: desde agora, quem não milita legitimamente não tem a coroa. A gente leu lá, mas ele fala: desde agora. Sabe o que está dizendo? Depois que eu fiz tudo isso, que eu fui são em tudo que eu estava fazendo,
Depois de tudo isso, volta um pouquinho no versículo 6, que eu tomei a minha cruz e segui, comecei a combater o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Ele fala, desde agora, ou seja, a partir de agora tem uma coroa para mim. Irmãos, é bonito falar, eu tenho uma coroa no céu reservado, tenho mesmo? Tô negando a mim mesmo, tomando a cruz e seguindo, tô combatendo o bom combate, tô cumprindo a carreira que Deus me vocacionou, porque se eu não cumprir eu vou chegar de mão o quê? E aí? Como que vai ser? Irmãos, a casa de oração quer ver todo mundo com a coroa na sua cabeça. O Senhor fica o tempo todo, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que quer tomar a nossa coroa? Embaraço e pecado, não tem jeito. Embaraço e pecado rouba da gente a nossa o quê? Coroa. Porque o embaraço e o pecado vai fazer isso. Vamos estar são? Vai nada, irmão, vai estar embriagado. Vamos estar negando a nós mesmos, tomando a cruz e seguindo? Nada, irmãos, estão presos no pecado. Nós vamos estar, irmãos, combatendo o bom combate? Vamos nada. Quero nem saber, vou botar na rede aqui, vou deitar na rede, vou descansar. Vou correr a carreira, para quê? Isso aí não me leva a lugar nenhum, não. Com isso, nada de coroa, o quê? Para nós. Não, tem uma coroa aguardando cada um de nós, para quem combater o bom, acabar a carreira e guardar a fé. Aí ele diz, olha lá, a qual o justo juiz me dará naquele dia, olha lá, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Irmãos, você sabe quem são os que amam a vinda de Jesus? Ele falou, depois que pregar o evangelho a toda criatura, ele falou o quê? Eu volto. Não está correndo a carreira não, está amando a vinda do Senhor? Não tem jeito, sofre aflição, de maneira sã, faz a obra de um evangelho. E por favor, aqui dentro da igreja, nos ajuda, porque o nosso adversário está tentando colocar o quê? Embaraço nas nossas vidas, para que a gente não cumpra isso aqui, irmãos, ó, se embaraçou, pronto, brecou a carreira. E aí, o que nós vamos fazer com a fé depois? Se uma fé sem obras é uma fé morta, não tem para onde ir. Amém? Estamos vivendo tempos de guerra. Pastor, mas não acaba mais essa guerra, irmãos? Não tem jeito. Tem tempo de paz, tem tempo de guerra, mas é tempo do quê? É os fins dos tempos. Estejamos sãos, estejamos, irmãos, vigilantes e orando em todo o tempo, para que a gente não venha cair na tentação do embaraço e nem na tentação do pecado. Amém?